Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Encontros de Impacto. Hoje, o nosso bate-papo é sobre educação financeira, sustentabilidade e desenvolvimento pessoal e social. Como que esses elementos se conectam? E como podemos colocá-los em prática, seja na nossa vida, nos nossos negócios? Para essa conversa, eu recebo Júlio César, economista, empreendedor e fundador da Zeneg, uma fintech que vem mudando a forma como a gente enxerga o dinheiro, propósito e o impacto social que ele pode causar. Júlio, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E eu queria começar do começo. O que te levou a criar a Zeneg? Qual necessidade que você enxergou no mercado que fez nascer essa ideia? Perfeito. Gabriela, obrigado pela oportunidade, agradeço a Brada aí, o Festival Cria Brasil, né, de estar aqui trazendo toda essa questão, né, essa nuance do nosso trabalho. E, assim, a educação financeira, né, ela surgiu na minha vida, né, a educação financeira ela tem que ter uma prática, né, então a gente sempre começa dizendo isso para os nossos clientes, né, e, assim, como isso surgiu, né, isso, a necessidade do mercado que veio, eu sempre fui do mercado financeiro, né, diretamente, quase 10 anos de experiência em diversas áreas, e a minha última atuação no mercado financeiro foi em bancos, né, e eu percebi a dificuldade, eu vi a educação financeira numa perspectiva do sistema financeiro, não aquela educação financeira tipo, olha, guarda 10%, não gasta mais do que você ganha. Então, assim, a gente falou, tem que trazer uma modernidade, uma inovação nisso, porque a gente está em 2025 e não dá para falar, olha, não dá para gastar mais do que você ganha com tudo que está acontecendo aí, né, nos dias de hoje. Então, assim, eu percebi que era uma oportunidade de tá no mercado ainda, né? Seria uma nova modalidade, que é empreender também, eu achei super interessante isso. E, assim, de cara, assim, vou falar, a gente percebeu que havia um propósito ali, que a gente percebeu que poderia ajudar as pessoas, de fato, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, com tudo que a gente aprendeu, e trazer leveza para as pessoas, porque a gente ia parar de ser um guru, né, aquele guru do mercado financeiro, e a gente começar a dar orientações práticas, de fato, que pode fazer as pessoas a resolverem seus problemas financeiros. Entende? Então, assim, a gente trouxe isso aí de uma forma no entendimento geral, né? A gente conseguiu fazer isso na prática, melhorar resultados a curto prazo, porque a educação financeira ela tem essa mágica de que quando você é bem orientado, acaba sendo lógico esse caminho, né? Então, assim, é uma questão mesmo de hábitos, mudanças de hábitos, mudanças de costume, a gente rompe, né, com as nossas crenças limitantes do que a gente acredita que é o dinheiro na nossa vida, e a gente conseguiu trazer isso com leveza e a gente participar aí de diversos programas, editais, e né, essa premiação de economia criativa do nosso trabalho foi ímpar, assim, entendeu? Não, é muito importante até, né? Porque se você parar para pensar, a gente não tem esse tipo de ensino em escola, né? A gente não recebe isso desde muito novo, né? Então a gente vai com a vida, né? A gente vai seguindo. Como é que acontece. Então é bem legal. Isso é uma educação muito, muito importante também que falta, né? De fato. Exato, exatamente isso. E eu queria saber se você acredita, assim, que a educação financeira, ela de fato pode ser um fator, né, um vetor, na verdade, de transformação social, assim. E como é que você acha que ela pode contribuir para o desenvolvimento, tanto pessoal como coletivo, assim, eu digo de uma maneira geral, tanto de comunidade como de um país? O que você vê sobre isso? Perfeito. Olha, geralmente às vezes, para colocar a nossa opinião, né, em relação a algumas coisas, acaba sendo complicado, porque a gente tem que ter a diversidade, né? A gente tem que falar, mas é importante, eu acho que o impacto acontece quando a gente consegue falar com uma fala nivelada ali, equitativa, inclusiva, que faça as pessoas terem, de fato, despertar a resiliência delas, porque muitas coisas na vida, infelizmente, às vezes não tem correção.
Porém, a vida financeira nossa, ela sempre tem correção. Então, assim, a questão de perceber isso e trazer essa perspectiva de lidar, né? A economia ensina a lidar com recursos escassos. E, assim, eu escolhendo a educação financeira, eu percebi que, na prática, lidar com esses recursos escassos nada mais é do que o nosso dia a dia. São diversas tomadas de decisões que a gente toma no nosso dia a dia, desde quando a gente abre o olho de manhã. E eu vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, tá? Eu tenho lá o meu pãozinho com manteiga e um café para sair correndo para ir trabalhar. É um determinado custo, certo? Agora, se eu saio, de repente, quero tomar o café na padaria, pertinho do trabalho, com aquele pãozinho de queijo ali, aquele napolitanozinho misto ali com um cafezinho mais elaborado, um cappuccino. Então, assim, é outro valor. Então, assim, eu queria deixar claro que a Zeneg não vem condenar essa prática, entende? A gente já tem uma coisa mais moderna. Então, a gente, assim, ensinar você a lidar com o seu bem-estar, porque eu não tenho como mudar o bem-estar da Gabriela. A gente tem como mostrar para a Gabriela que ela pode pegar esse caminho que ela segue, esse desejo que ela tem e corrigir somente financeiramente o dia a dia dela, para ela perceber assim, com cara... responsabilidade, né? Eu acho que traz muito isso também, né? Exatamente isso. Então, a gente acaba trazendo uma prioridade, acaba trazendo uma resiliência, sem aquela coisa de te condenar, dizer que está errada essa prática, ó, corta isso, corta aquilo, porque não é mais fácil ver assim, poxa, Gabriela, vamos tentar entender como é o seu giro financeiro mês a mês, entende? Então, assim, você percebendo eu acho que é uma educação, né? Como a gente fala de hoje em dia, muito de, assim, de educação alimentar, por exemplo, né? Que também tem sempre, né, essa discussão aí que a gente vê. Eu acho que é uma educação financeira, né? De você entender o que pode, até onde pode, como é que isso se adapta no seu dia a dia, no seu bem-estar, na sua vida, né? De forma geral. Então, é bem legal, isso é muito legal, esse tipo de debate. Acho bem importante, né? É bem importante. E, querendo ou não, traz um desenvolvimento tanto pessoal como coletivo, né? Porque afeta de uma maneira geral, né? Exatamente isso, exatamente isso. Essa é a importância. Desculpa, perdão, pode falar. Nada, imagina, pode falar. Bom, vamos seguir então com a próxima pergunta. A gente viu que a Zeneg tem uma abordagem que une tanto finanças como sustentabilidade, né? E aí eu queria entender como é que funciona isso no dia a dia de vocês, quais são as práticas que vocês colocam que envolvem tanto sustentabilidade como essa questão da finança, e se vocês já têm alguns impactos, assim, positivos em relação a isso que você pode compartilhar com a gente. A sustentabilidade, né? Hoje se fala muito, né, de sustentabilidade, então vem os ODS, vem o ESG, vem mudanças climáticas, aquecimento global, são coisas que já existem há um tempo considerável, né? Desde 2015 que essa pauta, mas se fala muito antes sobre a questão do aquecimento global, tudo isso, e a gente percebeu, como da área de finanças, todo projeto de sustentabilidade ele é um projeto financeiro primeiro. Então, a gente percebeu um gancho, né, importante aí para a gente poder falar de finanças sustentáveis. Por quê? A cada negócio, todo negócio, ele tem a possibilidade de ser sustentável. E hoje, a grande dificuldade de disseminar esse conhecimento é justamente para os pequenos negócios. Porque se somente grandes negócios impactarem, né, de forma sustentável, por mais que tenha diversas nuances sobre isso, a gente viu que o pequeno negócio, se ele entender a parte financeira dele primeiro, automaticamente ele começa a ver as tomadas de decisões que não são sustentáveis no próprio negócio, que acaba impactando a questão onde ele pode reduzir custo, onde ele pode aumentar a produtividade e, principalmente, a palavra que está dentro da sustentabilidade, que é a governança, né? Então, assim, no nosso dia a dia, para os pequenos negócios, a gente começa com a ensinar o empreendedor algumas tomadas de decisões, por exemplo, como ele lidar com o orçamento dele, para não haver o quê? Desequilíbrio entre as receitas e despesas, porque muitos negócios hoje, a maioria dos nossos clientes, quando a gente pega, eles estão com a despesa muito maior que a sua receita. E lidando nesse dia a dia, acaba se tornando mais insustentável ainda,
Então, o que a gente traz? Em vez de trazer a sustentabilidade e aplicar diretamente no negócio dele, a gente traz a sustentabilidade financeira. A gente mostra o impacto que cada decisão financeira dele impacta não somente no negócio dele, impacta no colaborador dele e também impacta no meio ambiente. Então, é a nossa forma que a gente trouxe para traduzir o ESG, né, que é o ambiente, o social e a governança, e a gente consegue trazer isso ao entendimento do pequeno negócio. Então, assim, você falou sobre a questão do impacto que a gente causou. Nos pequenos negócios que a gente lida, é muito legal quando a gente vê que, por exemplo, uma empreendedora MEI, a gente explicando para ela sobre o próprio negócio dela, ela consegue entender o que é uma economia circular do negócio dela, ela consegue entender o que são alguns ODS ali que fazem parte do negócio dela, ela entende o que é o ESG, essa questão de separar o eixo ambiente, o eixo social e o eixo que é a governança do negócio dela. Então, assim, a gente conseguiu trazer uma consultoria que ela consegue incluir diversos negócios de diversos setores diferentes, que a gente acaba não criando uma competição entre esses setores. Então, a gente mostra que, olha, alguém faz algo igual a você ou parecido com você, e é essa resiliência que você tem que ter no seu mercado, porque existe 100%. O seu mercado hoje é esse tamanho aqui. Então, se você impactar de forma sustentável, você consegue ir aumentando esse mercado sem atacar o seu concorrente diretamente, sem querer tirar, dizer que o concorrente... Não. Então, você começa a se diferenciar. E assim, Gabriela, é dessa forma que a gente está trazendo. Hoje a gente está participando aí, a gente está prestes a ter um título bem legal, que é reconhecido pelo governo brasileiro como uma empresa de impacto, de fato, e justamente por essa pegada de unir a sustentabilidade e as finanças aqui, que a gente percebeu, na verdade, que a gente consegue trazer isso com muito mais agilidade ao entendimento de qualquer pessoa, seja ela leiga, ou uma pessoa que tem entendimento da sustentabilidade de fato, e saber aplicar isso no seu dia a dia. Ela vê que, assim, nossa, as tomadas de decisões que eu estou tomando hoje em dia são insustentáveis. Então, assim, a gente conseguir trazer isso aí para a gente deixa guia, a nossa bússola ali, da nossa missão, que é trazer esse entendimento de forma prática, e também ali o resultado, da satisfação com o serviço. Tem clientes que não chegam até o final, mas eles ficam satisfeitos com o aprendizado que eles ganharam naquele meio ali, entendeu? E assim, a sustentabilidade, quando ela une as finanças, você consegue perceber, rapidamente o tempo que você tem para fazer as mudanças das coisas que são necessárias dentro do seu negócio. Então, resumindo, para poder fechar, a gente conseguiu trazer para as pessoas, e esse é o maior feedback que a gente recebe, que é assim: vocês conseguiram fazer eu entender que eu tinha que parar de achar o que eu deveria fazer e passar a fazer o que eu deveria fazer, entendeu? Então, assim, isso aí é bem legal para a gente e é um caminho, que a gente está seguindo. Não, e você mostra para as pessoas que é possível, você unir as duas coisas, É a questão da sustentabilidade com o desenvolvimento, econômico do seu próprio negócio, da sua própria vida, Isso te bota num lugar que abre seu mercado também, e traz um valor para a sua empresa maior também, Quando você fala de sustentabilidade, enfim, como é que você impacta o meio ambiente? Porque enfim, é isso, Isso a gente tem que pensar hoje em dia nas nossas escolhas, E aí, trazendo a questão da finança também, é o combo nota 10. É isso. E aí, agora falando de tecnologia, como é que você acha que a tecnologia pode ser um aliado no seu trabalho, E tanto, assim, para democratizar esse acesso à educação financeira, essa questão da sustentabilidade que a gente veio falando, como é que você aplica isso? Ou você acha que isso é aplicável? Tem te ajudado nesse desenvolvimento da Zenec? O que você pode trazer para a gente? Perfeito. Hoje, a gente está vivendo a era da indústria 4.0, Então, assim, cara, isso é extremamente importante, para os negócios, para qualquer tipo de negócio, seja ele do micronegócio a um grande negócio, a tecnologia tem que ter ali dentro, circundando o negócio.
E a gente consegue trazer na nossa consultoria a questão da tecnologia de forma leve, porque a gente vê que a tecnologia ela começa por uma questão de informática, né? A questão das telas. Então, assim, a gente percebeu que hoje, praticamente, com a indústria 4.0, tudo que eu posso fazer na minha empresa, ela está no digital. E esse digital não é o marketing digital necessariamente. Um exemplo prático é, por exemplo, um pequeno negócio ele emitiu uma nota. Hoje é possível abrir um aplicativo ali e emitir a minha nota. Então, aonde vem a tecnologia ali primeiro, que eles têm essa dificuldade, mas aonde vem a gente consegue trazer educação financeira? No momento que a gente mostra para ele que é o quê? Olha, você presta um serviço ou você vende um produto? Porque vão ser coisas diferentes no seu negócio. A questão tributária vai ser diferente. Você tem que entender que tipo de negócio que você tem. Então, assim, a tecnologia hoje, ela traz esse entendimento, ela já traz algo totalmente intuitivo, que são passos que você tem que cumprir, que facilitam. Por exemplo, a gente na Zeneg, a gente utiliza muito o Power BI, que é uma ferramenta que a gente tem de análise de dados, né? E a gente, como economista, a gente viu que se a gente parar e ver fazer aquelas contas manuais para entender e equilibrar o financeiro de uma empresa, a gente percebeu que com o Power BI a gente consegue ter essa informação bem mais rápida quando o cliente envia esses controles financeiros, toda aquela papelada, planilha, ou que ele tiver, a gente consegue transformar isso em algo visual para ele perceber para onde estão indo esses gastos, ele consegue perceber aonde está aquela sangria, né? Nossa, só sai o dinheiro e eu não vejo acontecendo. Então, a gente traz essa leveza com a tecnologia. Então, quando ele percebe, ele vê aquele dashboard, né, que a gente constrói para ele, e ele percebe, olha, tem isso aqui, tem isso aqui. Então, a gente não tem aquela coisa, olha, a gente não precisa, em momento algum, dizer que ele está errado, que ele não sabia. Então, a gente consegue trazer esse conforto no entendimento dele. Ele percebe automaticamente, ele fala, olha, eu preciso mudar realmente isso aqui. Então, assim, e a gente mostra para ele isso, que hoje em dia o empreendedorismo, a educação empreendedora que une tudo isso, sustentabilidade, finanças, esse entendimento, faz com que as pessoas entendam de maneira mais rápida, de forma ali ministrada e docente, por mais que não sejamos professores, mas o nosso propósito do serviço a tecnologia ela facilita e ela torna mais ágil, né? E simplifica principalmente os processos de como eu vou ganhar dinheiro com o meu negócio. Então, por exemplo, um CRM, e assim, detalhe, com a tecnologia a gente também não precisa disputar tanto, porque a gente não precisa criar um CRM para o cliente. Já existem diversos CRMs no mercado, existem RPs, existem diversas plataformas que a gente guia o cliente ao objetivo dele utilizando esses parceiros mesmo que já estão no mercado. Então, como o nosso foco é trazer a educação financeira através de tecnologia, inovação e sustentabilidade, a gente acaba unindo esse tripé de conhecimento e a gente, por acaso, acaba desenvolvendo de forma pessoal aquele líder do negócio, né, o dono do negócio, que ele consegue impactar dentro do negócio dele como líder, diante dos colaboradores, e automaticamente a arrecadação, que quando o negócio dele muda, ele entende aquilo ali, ele entende que quer emitir uma nota corretamente, ele entende que é o orçamento, isso é bom para o desenvolvimento sustentável também da nossa economia, do nosso país também, porque melhora a arrecadação, ele tem mais contatos com fornecedores, ele tem mais oportunidades no mercado para ele se tornar mais competitivo. Então, assim, a tecnologia, ela é uma grande aliada hoje dos empresários, hoje. A gente sabe que tem muitos empresários que têm essa dificuldade, né, de entender e não querem, às vezes, estar à frente, mas a gente convence eles, de certa forma, a utilizar isso para poder agilizar os próprios processos. Antes, eu tinha que ter um colaborador que tinha que ir lá para fazer determinada situação. Hoje não, hoje eu tenho um site que eu posso ensinar esse mesmo colaborador a fazer esse procedimento dentro do meu negócio. Então,
Quando eles entendem isso, eles percebem essa questão que a tecnologia ajuda a gente com o tempo, que o tempo é o maior capital que a gente tem hoje. Então, assim, a tecnologia, então, ela faz isso. E a gente trazendo a educação financeira para dar base a essa questão, ela automaticamente acaba sendo uma tomada de decisão sustentável. Então, assim, a gente conseguiu perceber isso, desenvolveu dessa forma, e a gente percebeu que a inovação, que era ligar todos esses pontos aí, fazer um processo, isso nos tornou diferencial em relação a outras questões de consultoria, outras questões de como você traz esse conhecimento. De fato, a tecnologia ela é uma aliada, né? Quando ela é bem utilizada, ela tem muitas vantagens, né? E ela facilita Exatamente. muita coisa também, né? O tempo, como você falou, é o nosso bem mais precioso, né? Então, quando a gente consegue otimizar o tempo usando a tecnologia, é sempre algo bom, né? Eu queria saber, eu tenho uma curiosidade, assim, na verdade, eu queria saber por que Zeneg? Como é que foi essa escolha do nome? O que significa? Eu fiquei curiosa para entender. Então, olha, vai tocar num ponto muito sensível agora, né? O nome Zeneg toca num ponto sensível. A gente quis trazer essa questão da diversidade, né? Eu, como pessoa negra, né? Eu sou um líder negro, eu reconheço essa identidade que eu tenho e a representatividade que eu tenho, né? Assim, a minha trajetória de vida, ela é de um fato de um desenvolvimento econômico, porque assim, eu venho de família, né, de escassez, eu vim de um ambiente de escassez e eu vim lidando praticamente a vida inteira com isso. Então, o nome Zeneg, ele surgiu, né? A gente queria trazer um peso do nosso nome. Eu não falo muito sobre essas pautas, né, culturais, até porque eu nunca participei, sempre fui do mercado financeiro ativo. Então, assim, quando eu percebi, eu falei, poxa, a gente podia trazer uma questão de liberdade no nosso nome. Né? A gente é da área de finanças, a gente não vai falar sobre liberdade financeira diretamente, mas é a liberdade do conhecimento. Então, o nome Zeneg, ele vem da primeira tribo escravizada na história pelos portugueses, né? Por meados de 1449, os Azenegs eles viviam ali na África, na costa, né? E havia muita tentativa dos portugueses de atravessar ali para ir para as Índias. E nesse meio do caminho, numa dessas situações, dois cativos, né, que foram os dois primeiros, eles foram pegos e levados para Portugal. E a partir daí veio esse legado da escravidão, né, todo esse início dessa coisa que veio e chegou até o Brasil. E assim, Gabriela, a gente tem muito respeito por essa pauta sobre ancestralidade, de trazer e conversar com isso, porque existe um peso por trás disso muito grande. Então, a gente queria trazer esse peso no nosso nome ali, intrínseco, que é a questão da liberdade, que foi o primeiro povo que perdeu a sua liberdade, né? Um dos primeiros assim, e a gente queria trazer essa liberdade, só que a gente percebeu, para a gente trazer a liberdade, a gente tem que trazer o conhecimento. Então, a gente viu que o nome da tribo é Azenegues, então, a gente, para dar essa questão tecnológica, a gente tirou o US no final e o A do início e deixou só Zeneg. E quando as pessoas falam, a gente percebeu que mesmo falando vai ser um nome feminino, então vai falar de qualquer forma sempre a Zeneg, entendeu? Então, assim, foi esse brand que a gente fez com o nosso nome e trazendo esse peso. Muito legal. Muito criativo, né? Na verdade, você traz uma história mudando, entre aspas, né? Assim, o caminho daquela história ali, né? Trazendo essa questão da liberdade financeira. É bem uma dicotomia aí, né? Que você trouxe no nome. Muito legal. Achei incrível a história. Que bom que eu te perguntei. Eu queria saber agora, aproveitando da gente falando sobre sociedade, enfim, eu queria saber como é que você vê essa relação entre autonomia financeira e justiça social. Sim, vamos lá. Autonomia financeira, né? A gente fez até um projeto, a gente quis trazer isso principalmente para as mulheres,
né, após lá o Cria Brasil, a gente criou um projeto de educação financeira exclusivo para mulheres, que a gente queria trabalhar com alguns ODSs ali que envolvem, né, o ODS 5 de igualdade de gênero, né, o ODS 17 de parcerias, e a gente percebeu que as mulheres buscam muito a independência financeira, né? Aquela questão, e nada mais se traduz da autonomia financeira, que a gente acha ótimo isso, né? E a gente tinha um desafio muito grande, né? Como um grupo de homens, né, ou um homem pode ensinar as mulheres. Então, a gente aceitou esse desafio ali para poder trazer. Então, a gente percebeu que tinha que ter uma fala muito diversa, né? Porque quando a gente fala de mulheres, cada uma tem o seu mundo, são mundos totalmente diferentes, né? Tem vezes as pessoas generalizam, a gente odeia generalizar, falar, todas as mulheres são iguais. Não existe isso. Cada mulher tem a sua diferença, tem a sua particularidade, tem a sua história. Então, a gente viu que no nosso projeto a gente tinha que trazer essa autonomia de forma que, assim, olha, a gente vai falar para 10 mulheres, mas todas vão entender o assunto e cada uma vai ter um insight diante da sua realidade. Porque a autonomia, ela vem diante da vulnerabilidade que a gente passa. Tem mulheres que realmente passam por diversas vulnerabilidades. Por exemplo, como você falou, comunidades a mulheres jovens. Então, por exemplo, a diversidade ali de trazer, né, uma violência doméstica, por exemplo, trazer uma questão, uma gravidez fora do tempo. Então, tudo isso vai mexer com a vida financeira dessa mulher diante de bastante tempo. Então, a gente percebeu que, poxa, não vamos trazer isso, sabe? Não vamos gerar esses gatilhos que fazem com que ela relembre esse momento. A gente quer ser meio que a luz no fim do túnel ali para ela, caso ela esteja nesse túnel, claro, né? Então, a gente montou um evento voltado para mulheres negras mesmo ali, mais voltado para essa parte cultural, e a gente fez um voltado para empresária, justamente para botar nessa balança essa autonomia, se ela ia se igualar, né, a nossa fala seria se igualar. Então, assim, a questão dessa ideia, ela é inerente praticamente à justiça social. Porque quando a gente começou a falar sobre a questão da autonomia, sobre a independência financeira, automaticamente os próprios negócios perceberam como eles impactariam outras pessoas diretamente. O que eu posso fazer? O que o meu negócio, por mais que ele seja pequeno, ele está impactando, né, a minha realidade em volta? Porque quando a gente fala de justiça social para grandes negócios, a gente está ligado diretamente a benefícios fiscais, essas questões que as empresas têm de isenção, e o quanto um pequeno negócio também pode ajudar também. Então, assim, a gente percebeu, a gente conseguiu trazer para um pequeno negócio que, tipo, um evento que você monte, às vezes, na própria divulgação, você também pode ajudar a impactar também ao seu redor também, a sua comunidade, que seja o seu ambiente ali, ou a sua praça do negócio, né, no meu bairro. Então, assim, a gente trouxe também isso porque a gente, às vezes, quer ter uma ajuda, mas a gente também precisa ajudar também, né? A gente precisa servir e ser servido também. Então, a gente conseguiu trazer essa questão da autonomia, explicando para ela que uma autonomia, isso te gera mais liberdade em relação às tomadas de decisões. E quando você tem autonomia, automaticamente você consegue olhar para o outro também. Porque o seu bem-estar, ele vai estar em pauta. Se eu estou bem, eu consigo ajudar outra pessoa de forma mais fácil. Então, a justiça social ela acaba sendo aplicada nessa parte que, quando eu me desenvolvo economicamente, praticamente eu consigo ajudar também, que seja um pelo menos. A gente não está falando, né, de resolver os problemas todos sociais do país, mas, assim, dentro da minha realidade eu consigo impactar de certa forma. Eu acho que também quando tem umas frases assim, clichês que são ótimas, né? Mas uma que diz assim que o ambiente que você tá, ele te afeta, né? Você é afetado por aquilo ali, né? Exatamente. Então, quando você se insere em ambientes também que você vê que é possível, né? Que você vê que as pessoas também podem chegar lá, podem mudar, e você vê uma realidade diferente, você olha e você começa a analisar de uma forma diferente, né? Exatamente. Então é isso, você ajuda uma pessoa, que essa pessoa está ali num ambiente que vai ajudar uma outra,
que aí uma outra vai ver e vai falar, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu estou fazendo de certo? Assim, como é que eu posso melhorar, né? Então, eu acho que é por aí, né, essa questão da justiça social. A gente consegue influenciar uma pessoa que quer que seja, que vai influenciar outra, aí se torna uma cadeia de coisas, de influências positivas, né? Então, eu acho que... Você vai criando, automaticamente você vai criando uma rede, né? Porque um passa para o outro e o outro vai passando, e quando você vê, você está gerando impacto, e quem começou esse impacto? Esse é o legal do propósito, porque não existe a identidade do impacto, existe alguém que impactou primeiro e acaba mexendo muito com essa questão, né, históricas, e o pessoal fala-se muito de ancestralidade, assim, um gancho, né, com essa questão da justiça social, falam de impacto, de reparação, falam de diversas coisas, e realmente alguém lá teve que lutar para poder gerar esse impacto, que seja num grupo ou em um apenas que teve, e esse um acaba criando esse legado de justiça social e essa luta que a cada dia é um desenvolvimento indo mais e mais, e a sustentabilidade ela vem para trazer essa leveza, um entendimento mais prático, né? Que como eu posso aplicar a justiça social no meu negócio. Entende? Então... E aí a gente pode até falar da importância também das questões das parcerias, né? Que são através delas também que a gente consegue chegar nesses outros nichos, chegar nessas outras bolhas, nessas outras pessoas e levar também esse conhecimento, essa diferença, né? Exato. E também eu sei que, com certeza, a Zeneg tem as suas parcerias e, enfim, articula essa educação financeira, né? Dessas formas também. Exato. Bom, eu queria agora saber do Cria Brasil, né? Que você ficou em primeiro lugar, que foi um evento super incrível. Eu estive lá e você ganhou o primeiro lugar lá no concurso que a gente promoveu. E aí eu queria que você falasse como é que foi isso para você, o que você sentiu, se isso te trouxe bons frutos. Sim, falasse um pouco do evento também, né? Como é que foi para você estar participando? Perfeito. Assim, o Cria Brasil, a gente não conhecia, né? E ele estava na 6ª edição. Eu entendo de economia criativa, né? Mas eu, quando percebi a oportunidade, né, de trazer algo de economia criativa, assim, foi muito interessante, porque foi uma menina que estava lá no evento, que a gente conhece, né, ali, ela mandou um convite, ela, olha aqui, tem um evento assim e tal, participa, que eu acho que é a sua cara. E ela só sabia que a gente trabalhava com consultoria, né, financeira sustentável, e aí eu parei para dar uma lida, e comecei, eu falei, cara, economia criativa, aí falei com o meu sócio, eu falei assim, cara, aqui, o evento de... Aí só que eu li, o mais legal, o que impactou foi o maior evento de economia criativa do Brasil. E quando a gente viu isso, a gente falou, cara, vamos colocar o nosso projeto, né? Não vamos participar. E aí, quando a gente viu que tinha um grande desafio, que era a maratona, era você unir inovação, sustentabilidade, tecnologia, né? E eu falei, cara, e impacto social. E assim, o nosso negócio começou assim, Gabriela, com a gente, todo pequeno negócio, ele quer causar impacto, ele tem que ter responsabilidade social. Então, assim, então, os nossos serviços, o que a gente levou para lá para o Cria Brasil, que era o nosso serviço que a gente tinha, que é chamado de Jornada do Crédito Sustentável. Esse foi o projeto que a gente ganhou, o Cria Brasil, e ele, na verdade, é um projeto de educação financeira para pequenos negócios, onde a gente ensina uma gestão financeira com governança. Ou seja, a empresa que aprender a gestão financeira a partir da jornada de crédito, ela vai estar automaticamente seguindo algumas métricas ESG. Por mais que seja ela nem sabe o que é o ESG direito, mas a gente consegue trazer a governança do negócio dela. Existe uma ordem de processos ali a ser seguido. E quando a gente levou isso para o Cria Brasil, e o grande desafio foi explicar em 1 minuto, cara, aquilo ali foi, assim, sabe, totalmente diferenciado. Me senti desafiado de verdade, assim, sabe, a fazer isso em 1 minuto. E, assim, fiquei muito tenso após, né, esse 1 minuto de ter feito ali o pitch, ter falado. E teve aquele intervalo que foi, para mim, foi sabe, um lugar que eu fiquei
Falou assim, cara, eu acho que eu falei errado. Tenso, ficou tenso. Eu não sou, a gente poderia ter feito. Aí começa, né? A gente poderia ter feito melhor, eu poderia ter falado isso e isso. Comecei e fiquei naquela. E a gente voltou, né? Aí deu uma tranquilizada, porque teve ótimos palestrantes após também, e deu uma minimizada ali um pouco nessa tensão, né? Que eu achei legal isso, o tanto de conhecimento que teve naquele dia, assim, sabe? Que tiveram diversos pontos de vista e perspectivas que ali foram trazidas de uma forma que a gente, por mais como empresa privada, essa questão do impacto é muito importante e, ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue também. Porque a gente, às vezes, quer causar impacto voltado para o lucro, ele é muito perigoso, sabe? Esse caminho também. Então, a gente percebeu que, assim, a gente viu que tinha algo de inclusivo, tinha algo que tinha uma equidade, que a gente consegue unir diversos setores na mesma causa, que é a questão da gestão financeira, e principalmente para elas acessarem o crédito para o desenvolvimento dos seus negócios. Muitas empresas, principalmente as pequenas, elas querem causar impacto e elas também precisam de recursos financeiros para isso. E elas muitas vezes vão participar de editais ou até mesmo captar um recurso, né, via BNDES, que seja, que é o crédito de desenvolvimento, e elas não entendem o porquê são negadas. E essa pergunta que fica assim, cara, o que falta para o meu negócio? Então, a jornada do crédito, ela traz esse ponto cego do negócio. Porque a gente faz a adequação desses negócios diante das regras do sistema financeiro. E ainda por cima a gente traz a sustentabilidade para tornar isso mais leve, para não ser um peso, aquela coisa que você... para não ter... eu não sabia sobre isso. Então, a gente tira esse não sabia e a gente te inclui nesse mercado que você já está. E com isso, né, quando aconteceu ali a vitória de estar... Quando a gente foi chamado e estava entre os 10 ali, eu nunca vou me esquecer isso, a gente foi o último a ser chamado, cara. Chamou o primeiro, chamou o segundo, o terceiro. E eu, assim, já naquela... Eu falei assim, cara... Aí tu já começa, né? Falei assim, pô, se ficasse entre os 10 já seria ótimo pra gente. E aí, quando chamou o 10º, a gente foi e, pô, assim, subiu no palco. Aí bateu uma nova tensão, né? Aquela tensão de você estar ali no palco, né? Entre os 10, diante, poxa, de diversos, estava lotada, né? O evento. E, assim, todas aquelas pessoas, né? Aquela exposição positiva, né? Porque você está ali entre os 10 melhores ali. E foi muito legal, porque quando eu estava para voltar para o meu lugar, né? Quando assim que acabou ali, aí o meu, né, sócio que estava lá comigo, ele chegou assim, fica aí, ele falou, fica aí, pertinho do palco. Eu falei, que? Ele falou, fica aí, espera aí. Aí ele falou o terceiro lugar, aí falou o segundo. Cara, quando ele falou o primeiro, educação financeira, assim, eu não soube lidar ali, sabe, com o que eu estava sentindo, sabe, porque hoje eu consigo explicar melhor. Na hora ali do palco eu estava meio que não... Sei lá, eu acho que eu estava inerte ainda, a ficha Estava não... em êxtase, estava em êxtase. Sabe, era um sentimento de felicidade, era um sentimento de, sabe, me sentir valorizado, me sentir-se reconhecido, você saber que você foi escolhido diante de uma banca que julgou ali tão, pô, como FINEP, tipo, sabe? Então, você sabe que realmente... E também, assim, colocou a gente num ponto assim, cara, realmente, você faz algo responsável. Então, dali para frente, a gente viu que precisava manter ainda mais, sabe? Hoje eu falo que o Cria Brasil foi a nossa bússola praticamente moral da nossa responsabilidade. Ai, que bonito. Entendeu? Então, assim, o evento, ele trouxe para a gente algo que a gente estava tentando confirmar, sabe? Assim, ser reconhecido com aquilo ali é algo de bastante peso, é algo que, assim, todos, né, ver que a oportunidade está ao alcance de todos para projetos, né, bem feitos, bem estruturados, e que ali está pronto para ser reconhecido, ele causa o impacto necessário, desejado, e como o evento diz, para você ser o melhor, né, o maior evento de economia criativa do Brasil, tem que ter uma vitória que seja realmente e que traga essa economia criativa aí inclusiva.
E eu, assim, eu agradeço demais, assim, eu me senti muito feliz. Hoje eu posso falar, nossa, é até mais leve falar sobre isso hoje. Na hora ali, quando passou, eu fiquei meio, foi bom, foi emocionante, que eu não estava, sabe? E assim, e eu agradeço muito ao Cria Brasil por essa, sabe, essa oportunidade, essa vitória aí, colocar a gente num novo patamar, sabe? Que ali trouxe a gente a um novo patamar e fez a gente trabalhar mais ainda para poder trazer esse impacto na prática. Que bom, né? Que bom que foi um motor também, né? Para vocês Exato. continuarem com esse trabalho. Isso é muito legal, mas a gente que te agradece pelo projeto, por, enfim, pelo impacto, por tudo que vocês têm feito. Isso que importa, no final das contas, né? E aí eu Exato. queria saber, para Uhum. encerrar, assim, que legado você gostaria que a Zeneg deixasse nos próximos anos? E que impacto você ainda sonha, assim, em ver concretizado? Então, isso aí é uma pergunta, poxa, muito boa, muito boa. Gostei. Então, o legado hoje, né? O legado é a própria sustentabilidade, né? A sustentabilidade é como a gente está consumindo hoje e para as próximas gerações, né? Hoje eu tenho um filho de 5 anos, né? E assim, eu estou ajudando a desenvolver um homem, né, para o futuro. Então, assim, todo esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável, né? Porque a gente fala de questões climáticas a curto prazo, 2030, 2050. Então, assim, tudo isso, se a gente conseguir mudar a nossa forma de como a gente enxerga hoje os nossos meios de produção, como eu estou produzindo hoje, o que o meu negócio ele está causando hoje às pessoas, ao meio ambiente, entende? Então, assim, tudo isso é a sustentabilidade ali no seu teor de desenvolvimento. E o legado que a gente quer deixar, né? Assim, a gente tem a nossa estratégia, algumas missões que a gente tem, e a nossa que é a curtíssimo prazo, e a gente tem parceiros, como você falou, a gente tem algumas parcerias bem interessantes que estão ajudando a gente nesse desenvolvimento sustentável, né? No caso, o legado é a gente, nosso primeiro legado aí está ali à porta, né? Batendo a porta já, que é a Agenda 2030. A gente tem uma estratégia financeira até 2030 de trazer, né, de engajar, traduzir e implementar a sustentabilidade em pequenos negócios. Então, sejam eles de impacto ou não. Então, a gente tem essa missão com esses nossos parceiros. Então, a gente tem a nossa missão, né? O legado que a gente quer deixar é esse engajamento e tradução da sustentabilidade para os pequenos negócios. E a gente usa como metodologia, a gente usa a educação financeira para isso. A gente percebeu que a educação financeira ela cria o interesse no desenvolvimento, porque quando eu entendo minha vida financeira, automaticamente eu consigo causar um determinado impacto à minha família ali ao meu redor. Então, se daqui a, por exemplo, 30 anos chegar e eu tiver ali numa idade, né, que eu perceba que o que eu trouxe lá atrás é utilizado ainda hoje, ou ser ali ter o reconhecimento que o negócio que eu criei conseguiu trazer a educação financeira num ponto, né, de bifurcação ali entre ser sustentável ou não, assim, para a gente vai ser sei lá, é como se eternizasse, sabe, o nosso trabalho e é aquela coisa de se sentir em paz, sabe, se sentir aquela paz interior que a gente tem e saber que o que você fez realmente teve propósito. Olha, você tinha uma escolha e você resolveu usar o seu conhecimento para poder ajudar, para poder desenvolver e poder impactar. Então, assim, esse é o nosso legado, esse é o legado que eu quero trazer com a Zeneg. E a gente, assim, não espera o melhor momento para fazer isso. A gente já começou a fazer e é um processo de melhoria contínua que a inovação, a sustentabilidade e as finanças trazem base para essa roda só acelerar e conseguir trazer mais e mais ainda. Essa é a ideia. Eu acho que no final das contas não é nem sobre o que a gente leva, né? Mas é o que a gente deixa aqui, né? Exatamente. Então, isso de você deixar alguma coisa com um propósito, né, que vai se perpetuar aí por gerações e gerações, né? Pode ser aquela sementinha que vai indo, indo, indo,
já é muita coisa, né? A gente parece pequeno a gente falando essas coisas, mas quando a gente bota em prática, a gente vê o quanto que isso é grande, né? E o quanto que isso pode mudar realidades, mudar uma comunidade inteira. De repente, de uma coisa mínima surge uma coisa gigante, né? Então, Exatamente. isso já é bem, bem legal. Olha, eu quero super agradecer pela sua participação. Foi incrível a nossa conversa, eu adorei. Acho que nossos ouvintes também vão gostar muito, vão entender bastante coisa. E eu queria deixar aqui um último espaço para você falar, se você quiser mais alguma coisa sobre a Zeneg, convidar as pessoas a conhecerem, divulgar seus eventos, assim, um espaço mais para você mesmo, para a gente fechar. Perfeito. Para agradecer, quero agradecer, claro, primeiramente, aí esse espaço aí importantíssimo, é sempre bom a gente ter essas oportunidades de falar, né? E principalmente falar sobre educação financeira hoje, né? E de forma prática, com que as pessoas entendam, isso é importante. A gente tem as nossas redes sociais aqui, @Zeneg Consultoria no Instagram. Então, quem quiser seguir a Zeneg, a gente vai começar a trazer esse conteúdo, né, mais de educação financeira ali, trazendo mais para o dia a dia. A gente não tem tanto essa parte de conteúdo. Os conteúdos nossos ficam também mais no YouTube. A gente tem o nosso podcast lá que a gente faz no YouTube. Então, @Zeneg Consultoria também é o nosso canal do YouTube. E o nosso site também, para conhecer os nossos serviços que a gente tem, é o www.zeneg.com.br. E o LinkedIn também, que tem o Júlio César também, quem quiser saber mais, aí eu falo mais como Júlio César lá, contando mais essa trajetória de liderança e desenvolvimento pessoal ali, né, como empreendedor, que também para mim foi um desafio também, é um desenvolvimento constante para mim também, como Júlio César. Então, no LinkedIn, Júlio Rosa Oficial lá também no LinkedIn, quem quiser achar. E agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço aqui. E foi muito bom estar aqui falando com vocês sobre isso, poder falar sobre todas essas emoções sentidas aí desde dessa vitória aí que foi expressiva para a gente. Então, assim, agradeço aí mais uma vez a vocês. Obrigada, Júlio. A gente chama mais vezes. Tem Cria Brasil de novo esse ano. E aí, quem sabe a gente se vê por lá de novo. Com Obrigada, certeza. tá? Tá bom. Tchau, obrigada.